Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. O agronegócio monitora os efeitos da escalada da guerra. A jornalista Kellen Severo conversou com o analista de estratégia da Arco Advice, Tiago Aragão. Acompanhe. Tiago, e a primeira questão que a gente gostaria de entender é: qual a temperatura do conflito entre Rússia e Ucrânia? Ele está levando realmente um cenário de escalada e levando o mundo para o uso de armas nucleares, como disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta semana? Bom, primeiro sim, há uma escalada e muito dessa escalada ela é motivada pelos avanços bem-sucedidos das tropas ucranianas, principalmente no nordeste do país, onde eles estão conseguindo avançar cada vez mais. Isso vem colocando uma pressão muito grande no Putin, como todos nós vimos nas últimas semanas. Ele convocou os reservistas para ficarem em alerta, vários já estão sendo enviados a treinamento. E aqui em Washington é interessante porque existe toda uma campanha onde todas as pessoas sabem basicamente qual é a área que eles têm que ir, no caso de mísseis nucleares virem nessa direção, onde você se abriga, crianças têm treinamento nas escolas, então existe todo esse comportamento que ele não deixa de ser algo tenso, né, para quem vive. Agora, a posição do Biden ela é uma posição necessária na política internacional quando você afirma que o Putin não está brincando e que o Putin ele pode levar isso a sério. Esse tipo de narrativa, ele basicamente estimula uma reação do lado russo de acalmar em relação a essa potencialidade. Se o Biden, por exemplo, falasse que duvida que o Putin vai fazer isso, que não crê que ele faria isso poderia levar a uma escalada mais rápida. De qualquer forma, há uma escalada, há uma tensão. O Putin ele é muito movido pelas opiniões do Patrushev, que é o seu assessor principal, e essa é uma situação que está gerando um desconforto grande em Washington. Essa questão que você trouxe de Washington, onde você está no momento, de que as escolas estão fazendo treinamentos, de que há todo um fator educacional para a população num contexto de armas nucleares, isso não é trivial. Isso é algo que está acontecendo em função desse contexto geopolítico, Tiago? Bom, isso sempre existiu, né? Agora, a velocidade no qual há uma repetição, tradicionalmente isso acontece uma vez por ano, às vezes duas, mas existe agora dependendo do condado, claro, onde você está localizado, existe uma velocidade maior, uma frequência maior desse tipo de coisa. E existem mapas em várias áreas da cidade onde você consegue identificar o abrigo nuclear mais próximo. Eles têm um símbolo e você, quando está dirigindo pela cidade, você passa em alguns prédios que tem um símbolo de abrigo nuclear e você sabe que ali é um local designado para esse tipo de coisa. E, obviamente, isso é muito distante da nossa realidade no Brasil e gera uma situação de tensão naqueles que não estão habituados com esse comportamento. Muito bem. Nós devemos acompanhar o que para medir a temperatura geopolítica na sua avaliação? Porque o agronegócio é um dos setores mais internacionalizados da economia brasileira e muito impactado pelo rumo que essas questões tomam no mundo. O que você nos recomenda para a audiência do Hora H do Agro? Bom, existem alguns sinais, né, que a gente pode observar. Primeiro, e esse primeiro sinal, infelizmente, ele é um pouco contraintuitivo, mas à medida que nós vemos o avanço e o sucesso das tropas ucranianas, que é algo que a grande maioria de nós deseja ver por conta da invasão, à medida que nós vemos esse avanço ucraniano, a possibilidade de uma retaliação mais agressiva do Putin aumenta. Se o Putin tivesse claramente vencendo a guerra na Ucrânia, essa narrativa não estaria na mesa. Então, à medida que nós temos um avanço bem sucedido das tropas ucranianas, nós vamos ver cada vez mais essas ideias sendo ventiladas ou pelo governo russo ou por fontes ligadas ao governo russo, e só o fato de falar sobre isso aumenta a escalada, porque à medida que você tem cada vez mais debates em relação a isso e provocações, o aumento de um erro, há um crescimento na possibilidade de erro. Então, acho que esse é um sinal.
Segundo, a gente também tem que ver como um fator de medida as pressões que são colocadas em cima da Rússia. Então, por exemplo, se amanhã os Estados Unidos e a OTAN fortalecem a sua presença na Estônia, na Lituânia, na Turquia, ou até em outros países da região, na Romênia, isso obviamente é um indicativo de que a situação está se tornando mais tensa. E a Romênia acaba sendo um país extremamente importante dentro desse contexto por conta da confiança que muitos líderes da OTAN têm na capacidade da Romênia de se colocar como uma linha de frente forte, e ali acaba sendo também onde os russos medem a alocação de recursos da OTAN. Então, se crescer os recursos da OTAN na Romênia, a resposta russa tende a começar a ser um pouco mais agressiva.